Estamos de volta aqui com Economia. E agora? E agora falando sobre vendas, falando sobre bom atendimento aqui com o Fábio Pessoa, que é especialista na arte de bem atender. Mas, Fábio, eu preciso que para anunciar o Fábio aqui tem que explicar várias outras funções, né? Tem mestrado em meio ambiente, tem um caminho ilegal, ou seja, você foi buscando a sua vida nessa área de vendas para me mostrar que a gente realmente é vendedor em tudo que a gente faz, né? Como professor, como tudo. Exatamente, ou seja, eu tinha mencionado aqui 20 anos de trato. Desde 1999, meu primeiro estágio foi com o público, e ali eu percebi que eu queria lidar com pessoas. Então eu passei por agência de viagem, eu já tive uma loja, eu fui professor, eu estou palestrante, estou consultor e sempre trabalhando com pessoas. E sou uma pessoa muito observadora de gente, ou seja, a todo momento a gente vai tentando entender como melhorar a nossa relação, como dialogar melhor, e eu fui acumulando isso. A história do Bem Atender nasceu ainda na docência, quando alguns dos meus alunos, eu tive algumas disciplinas na área de empreendedorismo, e a maioria deles falava, professor, eu quero abrir um negócio, só que eu estou com dificuldade de vender. Então, você faz um material, fiz um material, e esse material, posteriormente, virou um guia, que já foi hoje distribuído a mais de 2.000 pessoas em formato PDF, ele é gratuito. Legal. Então a pessoa chega, solicita, ou seja, de toda essa experiência acumulada ao longo de 20 anos, sala de aula, paternidade, todas as relações humanas e a própria experiência de venda gerou muito material e agora eu distribuo isso e virou um projeto de vida, literalmente. E você reforçou a questão da paternidade, a venda na paternidade é um negócio bem interessante, né? Porque Exato. você está vendendo ideia, né? Está vendendo conhecimento, está vendendo o seu jeito de vida que você quer aplicar para uma pessoa que está ali sob seus cuidados, né? Exato, e é o melhor treinamento que a gente pode ter, porque todos os dias, ao despertar do seu filho, se você já encontrar com ele, ele vai te lançar uma demanda, e você tem que entender, poxa, mas essa demanda, ele está nervoso, ele está ansioso, ele está com fome, ele está com sono, está cansado, está doente, e você tem que fazer uma análise correta e assertiva, porque senão você não vai agradar, e aí o resultado vai ser um inferno na sua vida, né, durante aquele dia, se você não atender direito. Essa é transformando para a experiência do cliente, seria um resultado negativo, um insucesso na venda ou um insucesso na experiência do cliente. A gente tem essa experiência em casa com o filho, né? A gente falou aqui da forma de atender, para ficar bem mais claro, falar em dinheiro, já que o programa é de economia, né? Desses 9 clientes que voltam insatisfeitos a cada 10 lá, dos 10 que ficam insatisfeitos, apenas um vai virar e falar assim, estou voltando, e vai falar assim, talvez vai dar um feedback, mas os outros 9 não vão voltar. Isso para um ticket médio de R$150 de cada cliente, a gente pode falar de um prejuízo a médio e longo prazo aí bem grande, né? Bem grande. Então, ou seja, se você perde 10 clientes por falta de atendimento, isso ao mês, 10 vezes esses 150 foram por baixo 1.500. Aí você vai me falar, não, então ótimo, 1.500 é tranquilo, eu recupero isso. Mas e aqueles? Multiplica por 10. Então, se você perdeu 10 clientes, na verdade serão 100 clientes que deixarão de entrar no seu negócio. Então, não é só 1.500. Você vai ter aí, em média, 15 mil de uma projeção de perda ou que você vai deixar de vender no mês. Entenderam, gente? 100 pessoas entraram na sua loja. 100 pessoas, a gente colocou 10 aqui, 100 pessoas agora ampliando para o mês, né? Vamos supor que esses 10 que ficaram insatisfeitos foram no dia. 100 pessoas que entraram na sua loja durante um mês, num ticket médio aí de R$150 o produto que você vende. Olha o tanto de dinheiro que você perdeu, tanto de dinheiro que deixou de ser conquistado. Mas tem uma coisa que eu preciso comentar também. A gente está dizendo aqui que o atendimento às vezes deixa a desejar, mas dói o coração, Fábio, mas dói o coração quando eu entro numa grande loja dessas que investe em publicidade, que a gente fala aqui, que a gente propaga, que é uma ideia legal, que a gente fala, que eu digo assim, até de uso, eu falo, tem um marketing espontâneo, né? Ah, eu uso marcas que a gente conhece, poderosas. Quando você chega, o vendedor não está afim de te atender. Aquilo ali é muito triste, porque assim, o cara investiu em marketing, investiu em tudo e não investiu, talvez, em vendas. Qual que é a dica que a gente dá primeiro para esse empreendedor que não consegue, devido à rede de lojas, ele não consegue estar em todas as suas lojas, estar em todos os seus departamentos? O que ele deve fazer para controlar a sua venda? Bom, primeiro, uma liderança sempre é necessária.
Hoje é muito comum que a gente encontre aqueles modelos modernos de atendimento. É tudo muito solto, né? Então você não tem uma liderança, todos lideram, todos participam. É muito legal na teoria, mas você precisa ter alguém que lidere, que motive, que coordene, que tenha um apontamento. Passou o atendimento? Fabiano, vamos aqui no cantinho, deixa eu te explicar uma coisa. Você errou com o cliente neste ponto. Vamos fazer assim? Forma de motivar essa equipe. Então, não é questão financeira em si, mas olha, se todo mundo conseguir um resultado legal, no final do ano a gente consegue fazer um evento de confraternização, a gente consegue dar um mimo para vocês todo mês. Ou seja, existem diversas formas de fazer, mas ter uma boa liderança, o que eu falo é que tem 3 coisas que fazem um atendimento fracassar. Primeiro, o negócio que nasceu errado. Não é o caso da grande empresa que você falou. Então veio o segundo, que é a gestão. Você tem que ter alguém fazendo a gerência de tudo, dirigindo, no volante, literalmente. E o terceiro são pessoas erradas nos lugares errados. Então, se a gestão não é bem feita, eu não vou nem perceber se o meu atendente está fazendo a coisa certa. Então, eu preciso substituí-lo, eu preciso qualificá-lo, motivá-lo, enfim. E nesse formato, a gente está dizendo ali da grande rede, né? Agora tem aquele pequeno empresário que está no seu dia a dia e ele mesmo faz coisas que ele não sabe porque. Ele deve estar pensando assim, gente, será que eu estou perdendo 10 clientes em determinado período? Qual dica que a gente dá para essa autopercepção? Bom, coisas interessantes que ele pode observar. Primeiro, os clientes antigos dele estão ativos, estão participantes? Se um foi embora, alguma coisa está errada. O que aconteceu com esse cliente? Eu preciso saber. E conversar com ele. Me fala, por que você fugiu? Talvez ele te aponte um problema no atendimento. Outra coisa para a gente monitorar é, os clientes novos, os que estão entrando, eles estão comprando ou eles estão indo embora sem a compra? E uma terceira coisa fácil de monitorar, a minha receita. Como é que está meu caixa? Como você falou, a cifra, ela é um sinal. Eu abordei 100 pessoas, mas eu só vendi para 20. Tem alguma coisa errada. Né? Então, a minha abordagem está muito ruim. O problema é com a venda, o problema é com o atendimento, o problema é com o meu produto. Então, ter atenção em todo o processo é fundamental. É por isso que eu falei, se o negócio nasceu errado, então investe na gestão, para você melhorar a cada passo. Então, ter esse olhar clínico de empresário, de entender que você não pode ser amador, você começou de forma amadora, de forma oportunista, mas seja profissional. Então, monitore o seu atendente, o seu cliente, o seu negócio. A gente falando de vendas, né, e tem aquele produto que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam o produto e assim elas compram, mas tem aquele produto que vende naturalmente. Então, é aquela pessoa que tem uma padaria na esquina que já está todo mundo acostumado, a família toda vai, todo mundo vai, e ele já se sente, já dominei, não preciso tomar nenhum cuidado. Aí é que mora o perigo, né? Exatamente. A gente, inclusive, eu fui repórter de trânsito durante muito tempo, os maiores acidentes acontecem perto de casa, quando você está tranquilo. É a mesma coisa, né? Na tranquilidade é que a situação piora. Exatamente. E como a pessoa está tão tranquila, isso dá a perceber que ela não está fazendo a gestão. E aí você tem outros fatores. Então, exemplo, essa padaria provavelmente improvisa os cargos. Eu falo que é a gestão inadequada das pessoas. Então, eu pego o cara do caixa, hoje você vai para o balcão. O cara que está no balcão, a menina do caixa faltou, vai para lá. Mas eu não converso com ele para dizer o seguinte, eu vou te dar uma remuneração melhor depois, eu não dou o treinamento básico. E com essas inconsistências, que só o olho de uma boa liderança vão conseguir entender, eles vão perdendo clientes pouco a pouco. Então, essa padaria que sobrevive é porque passa muito cliente por ali. Mas e o dia que esse cliente não passar, na época da pandemia, por exemplo, e aí? A receita vai cair. A receita caiu. Agora, você está pensando aí, né? Vendas estão um negócio muito distante de mim, eu não trabalho com isso, com vendas. Quer um exemplo? Vou perguntar para o Fábio agora. A pessoa trabalha num caixa de supermercado. Está lá no caixa de supermercado. O supermercado é outro exemplo de que vende por si só. A pessoa entra lá, já está acostumada, tem muita venda, tem demanda, porque as pessoas precisam. E aí tem aquela pessoa que está no mau humor, danado, aquele caixa que vai passando as coisas, e tem aquele que é o diferenciado. Você vai querer só isso? Aqui, ó, a bala tá na promoção hoje, o chocolate também. Talvez ele não ganhe nem comissão, mas está fazendo o papel de vendas. Ele está cuidando da carreira dele, né, Fábio? Ele está pensando além. Sim, ele está olhando além daquele cargo. Quer ver um exemplo legal, que eu acho muito interessante? Quando a gente está no supermercado, o fato de alguém te ajudar a abrir a sacola,
já é um ganho, porque às vezes você está sozinho, mas você está com vários itens e demora, aí o cliente que está atrás começa a te olhar torto, o outro caixa começa a te olhar torto. Então esse atendente, ele tem uma visão empreendedora da vida dele. Sim. Poxa, deixa eu te ajudar. Aí ele abre ali 3, 4, 5, 6 sacolas, você fala, eu até brinco, me dá um curso sobre sacola. Difícil, né? Difícil Pior, né? para gente, né, que não está experiente. Mas são coisas mínimas, que não vai tomar dele energia, que não vai tomar dele nada a mais, mas que ganham destaque, porque o líder vai perceber essa proatividade daquele atendente. Né? E por falar do líder, tem aquele velho dilema de que a equipe é reflexo do líder, da liderança de quem está ali. Aí, geralmente, quando alguém briga numa loja, eu quero falar com o gerente. Aí vai receber o gerente, às vezes a resposta é muito parecida com a do vendedor, se a coisa não está acontecendo. O gerente, nessas grandes empresas, você deve falar para muita gente, né? Gerentes de lojas e tudo mais, pelo menos você já planta sementinha em um para o outro passar para... E aí vira aquela corrente, é assim que começa um bom atendimento, talvez. Né? Sim, eu costumo ressaltar sempre em palestras, treinamentos, que existe uma palavra muito interessante que quem atende não pode deixar de utilizar, que é a palavra simplicidade. Não importa quem eu seja, o cliente não vai olhar sua credencial. Ele não quer saber quanto tempo eu atuei, quantas experiências, quantos clientes eu atendi. Ele quer saber se eu consigo resolver o problema dele. Então, todo gerente, todo gestor, o que a gente tenta fazer é isso. Olha, você consegue se impor sem ser agressivo com o seu cliente, você consegue se impor com o seu colaborador sem ser agressivo, desde que você entenda que você, não importa a sua bagagem, você vai passar essa liderança para o seu grupo. Mas você tem que entender que o cliente não vai ter acesso a isso. Então, use de toda essa bagagem para você ajudar a sua equipe a vender mais e atender melhor. Fábio, foi sensacional. A gente falava aqui mais umas 3 horas aqui, mas a gente volta a fazer em outras oportunidades, analisar outras questões. Inclusive, a gente tem balancetes de vendas também, outras coisas que a gente pode abordar. Mas parabéns aí pelo trabalho. Quem quiser te encontrar aí nas redes sociais, na internet, como é que faz? É só acessar artedebematender.com.br ou me procurar no Instagram com esse mesmo nome, Arte de Bem Atender, tudo junto. Valeu, Fábio. Um abração. Obrigado. E o Economia E Agora vai ficando por aqui. A gente volta numa próxima edição. Valeu!